E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 18 dessa fic. Espero que gostem do cap. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo. Deixem o like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal, onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Ao acordar, Virgil vê que Niméria ainda está dormindo e volta para sua forma humana e deixa comida perto dela para quando a pequena acordar. Após isso, ele sai do anel de Nárnia e prepara suas roupas: uma túnica de glitter e uma camisa verde pálido, umas calças cargo verde escuro e uma bota com sola de metal, e foi pro banheiro, onde tomou um banho gelado e se vestiu. Após isso, saiu do seu dormitório, onde encontrou as garotas que estavam na sala comum. Daphne veste a túnica de glitter e uma camisa roxa e uma saia e uma bota feminina. Valerie veste a túnica de glitter e uma camisa vermelho sangue e leggings bordo com tênis esportivo feminino. E Ingvild usa uma túnica de glitter e uma camisa azul gelo e uma saia azul escuro, meia calça preta e sapato feminino. Virgil ficou parado um momento observando a beleza das três, que notam e coram e sorriem. Virgil balança a cabeça e volta a se concentrar e se aproxima. Virgil: bom dia, garotas, diz com um sorriso, e se sentando no mesmo sofá que elas. Ao olhar em volta, ele nota que só tinha alunos do 5º ao 7º ano na sala comum, o que tornou seu grupo chamativo ao ser os únicos do 1º ano que se levantou tão cedo. Garotas, bom dia, Virgil, dizem com sorrisos, embora Valerie ainda parecia sonolenta. Assim que Virgil senta, ela deita a cabeça no ombro dele e fecha os olhos para seguir dormindo. Virgil sorri, divertido pelo jeito fofo em que a Vampire se aconchegou nele sem notar os olhares de ciúmes da Ingvild e Daphne. Virgil: bem, hoje teremos nossa primeira aula de transfiguração com Gryffindor e depois teremos poções com Gryffindor também. Vocês têm algum plano para o dia? Pergunta depois de usar sua varinha para lançar um feitiço de silêncio, o que tornaria sua conversa privada ao não permitir que ninguém escutasse. Daphne: bem, planejávamos ir tomar o café da manhã e depois ir para a aula de transfiguração. Após isso, teríamos 2 horas livres que planejávamos passar na biblioteca depois almoço e mais 1 hora livre, e então teríamos a aula de poções, seguida de 7 horas livres e depois o jantar, e então teríamos mais 1 hora antes do toque de recolher. Responde pensando o que fazer no tempo livre. Ingvild: na hora livre depois do almoço, poderíamos passar dando uma volta no Lago Negro, talvez até possamos levar comida e fazer um piquenique. Diz também pensando que era uma ótima forma de passar o tempo, e Virgil sorrir, já que era uma boa ideia. Eles tinham bastante tempo e não precisavam se apressar, e na opinião dele era bom que todos também tivessem uma infância razoavelmente feliz, já que todos os membros da nobreza dele têm suas cargas emocionais, e agora que ele pensa, a maioria dessas cargas e pelas famílias de merda que tiveram ou por inimigos de seus pais. Olhando para as três que estavam com ele em Hogwarts, Daphne era a com menos carga emocional, já que embora seus pais fossem estritos e tenham tentado forçar o casamento com Malfoy, até onde Virgil sabe, não chegaram a ferir ela fisicamente. Agora Ingvild e Valerie têm passados mais problemáticos. Ingvild ficou praticamente congelada no tempo, como o Capitão América, e quando acordou descobriu que seus pais estavam mortos e a tia psicopata dela a sequestrou para fazer experimentos com ela, coisa que Virgil não havia esquecido, e Catéria e seus associados irão pagar por isso. Valerie também não teve uma infância fácil ao ser uma vampira, já foi maltratada na infância, mas ainda era considerada membro da família. Mas quando desperto, sua sagrada de Gear teve um destino similar ao de Ingvild, isso sem contar os membros da Nexus que não estavam ali. Vendo Daphne e Ingvild sorrindo fazendo planos para o dia e Valerie dormindo em seu ombro, Virgil jurou internamente proteger não só elas, mas todos os membros da Nexus. Decidindo voltar para a conversa, Virgil decide dar uma ideia. Virgil: bem, às 7 horas livre depois de poções, podemos passar na que mostrei para vocês ontem, o que permitiria passarmos um tempo com Niméria e ter mais liberdade em como agir. Diz com um sorriso satisfeito com as ideias das garotas, já que eram ótimas ideias, já que a biblioteca era um de seus objetivos. Era bom que eles fizessem um reconhecimento de terreno, e o piquenique no Lago Negro também seria interessante, e ao estar do lado de fora também podem dar uma olhada na Floresta Proibida, o que seria útil para futuramente, já que Virgil queria explorar ela futuramente. Virgil: bem, temos um plano sólido. Vamos começar o dia com calma e aproveitar ao máximo o tempo livre. Daphne: sim, a sala que você nos mostrou ontem realmente oferece um espaço mais privado. Podemos usá-la sempre que precisarmos de mais liberdade. Ela sorriu, já imaginando as possibilidades que a sala dos menesteres podiam dar, e ela também queria estudar como a sala foi criada para recriar uma na própria base da Nexus. Ingvild: então, estamos todos de acordo. Vamos tomar o café da manhã e, depois, direto para a transfiguração.
Ela ajeitou a túnica e se levantou, pronta para começar o dia. Valerie, ainda um pouco sonolenta, abriu os olhos brevemente e murmurou: "Podemos ir logo? Ainda estou com sono, mas o café vai ajudar." Virgil riu suavemente, sentindo a leveza daquele momento antes de um dia potencialmente longo. Pensando nisso, Virgil tem uma ideia, e verificando que seu feitiço de silêncio ainda está ativo, ele olha para as garotas com um sorriso. "Virgil, em vez de comermos junto com o resto da escola, o que acham de irmos para a sala dos menesteres e eu fazer o café da manhã?" Diz com um sorriso ao ver os olhos das garotas brilhar com a ideia de voltar a comer a comida do Virgil. As três assentem com a cabeça. Então o quarteto abandona a sala comunal de Slytherin e, usando magia, ficam invisíveis. Virgil preferia usar o elmo de Hades, mas infelizmente o elmo só podia deixar uma pessoa invisível por vez, então optou por usar magia de invisibilidade. Assim que chegam na frente do quadro de Barbie ensinando balé para um troll, Virgil caminha de um lado para o outro 3 vezes, pensando em uma cozinha bem equipada. É um lugar relaxante para o café da manhã. Assim que entraram, o quarteto viu que a sala tomou forma de uma cozinha moderna com vários utensílios e um balcão que tava para uma sala com uma mesa grande, sofás, lareira e uma janela que tava visão para o Lago Negro. Virgil, com curiosidade, usou seu sentido para saber se a janela era real e descobriu que era uma projeção, o que o aliviou, já que assim ninguém os descobrirá. As garotas vão para a sala não antes de enviar de olhar com um olhar de cachorro abandonado, que Virgil rapidamente descobriu a razão e tirou Niméria do anel e a entregou para Leviatã, que sorriu ao pegar a pequena dragona no colo e que felizmente se acomodou no colo dela e seguiu dormindo, sorrindo com a cena. Virgil volta a prestar atenção na cozinha, embora bem equipada. Virgil nota que não tem nenhum alimento, o que faz Virgil notar que esse deve ser um dos limites da sala, mas isso não seria um problema, já que Virgil tinha vários ingredientes guardados no Gate of Babylon. Então ele põe mão na massa e começa a fazer o café da manhã. Primeiro ele faz omelete com queijo e fatias de bacon, pães tostados e sanduíches para bebidas. Ele fez um suco de massa verde natural para Daphne, leite com cacau para envio de café preto para ele, embora tenha feito tudo em uma quantia alta para caso alguém decidisse trocar de bebida, e para Valerie, Virgil simplesmente cortou o pulso e derramou seu sangue em uma taça. Graças à sua regeneração, ele teve que se cortar o pulso mais 2 vezes para encher a taça. Virgil também preparou algo nutritivo para Niméria. Colocou tudo na mesa e chamou todos para tomar o café da manhã com um sorriso. "Virgil, está pronto. Venham, o café está servido", ele disse enquanto observava as garotas se aproximarem da mesa. O aroma do café da manhã enchia o ar, e Niméria, ainda sonolenta, acordou e começou a farejar curiosamente. As 3 garotas e a dragona olharam para a comida com olhos brilhantes, e Valerie pegou sua taça com um sorriso travesso. "Valerie, sempre esqueço como o seu sangue é delicioso." "Muito obrigada", diz a Vampire com um sorriso mais enérgico, já que fazia um tempo que não bebia sangue. "Ingvild, você realmente se superou desta vez, Virgil", ela disse com um sorriso, acariciando Niméria, que agora observava a comida com olhos curiosos. Virgil sorri e faz um movimento de curvatura de forma brincalhona e diz com um sorriso: "Virgil, sempre disposto a servir-lhes, Miss Lades." Isso fez as garotas rirem, embora Virgil não tenha notado. Elas também ficaram com as bochechas levemente avermelhadas. Ingvild acariciava Niméria, que se ajeitava em seu colo, ainda sonolenta. "Virgil, ela está tão tranquila hoje. Deve estar adorando o calor do seu colo." Virgil comentou. Ele se lembra muito, mas lembra que na obra original, tanto Ingvild quanto Asia tinham uma afinidade com os dragões. Observando a pequena dragona, Ingvild sorriu, seus olhos brilhando em um tom âmbar. Daphne já estava mordendo uma fatia de pão tostado, enquanto analisava os planos do grupo para o dia. "Daphne, então, depois das aulas, o que acham de explorarmos um pouco mais a sala? Pode ser interessante testar alguns feitiços que aprendermos nas próximas aulas. Além disso, podemos testar os limites da sala", diz com um brilho de interesse em seus olhos. Virgil assentiu, concordando, já que isso também era uma curiosidade dele. "Virgil, boa ideia. Também quero verificar mais alguns lugares de Hogwarts. Tem coisas interessantes por aqui na própria escola, como os fantasmas e as passagens secretas, que tenho certeza que vão ser útil tanto para o caso de emergências, como para chegar nas aulas mais rápido." As garotas concordam, já que Hogwarts era um castelo realmente grande. Enquanto o grupo comia, as conversas fluíam naturalmente. O clima entre eles era leve e harmonioso. Virgil observava a interação entre as garotas, sentindo-se satisfeito com a atmosfera descontraída. A refeição estava deliciosa, e o calor da sala dos menesteres fazia com que o lugar se sentisse acolhedor e seguro, longe dos olhares curiosos dos outros alunos.
Enquanto Daphne e Neville discutiam sobre os feitiços que aprenderiam na aula de transfiguração, Valéria estava mais atenta a Niméria, que após comer ficou satisfeita, agora brincava com alguns animais criados por Virgil Valéria. Acho que a Niméria já é a favorita do grupo. Ela riu, fazendo um carinho na pequena dragona, que retribuiu com um suave rugido. Virgil sorriu ao ver a interação do grupo com sua filha Neville. Ela é adorável, não é? Estou tão feliz por você ter a encontrado, Virgil. Diz com um sorriso a herdeira de Leviatã. Virgil também sorri. Ele não mentiria quando o ovo chocou e ele se deu conta que virou pai. Ele sentiu um pouco de medo, mas rapidamente apegou a pequena dragona dourada após terminarem o café da manhã. Virgil se levantou e começou a arrumar a mesa. Com um movimento de varinha, fez a louça e os restos de comida desaparecerem, deixando o espaço limpo. Virgil, prontas para a aula de transfiguração? Ele perguntou, enquanto olhava para as garotas, que estavam animadas com a ideia de aprender algo novo. Daphne, mal posso esperar. Espero que a professora McGonagall seja interessante, diferente de Quirrell ou Binns. Diz com um suspiro de irritação ao lembrar das aulas que diferam com os dois professores citados em Neville, e que a aula seja prática. Diz fazendo um beicinho ao lembrar que até agora não ensinaram nenhum feitiço para eles. Valéria, eu só espero que ela, garota chata, Granger, não seja tão metida e irritante quanto era no trem. Diz irritada ao lembrar de nascida de mudlês de cabelo tupido. Virgil, isso e algo que também espero. Não quero ter que aturar os Gryffindors. Realmente não sei porque o diretor colocou os Slytherin e Gryffindor na mesma aula, sabendo da rivalidade entre as duas casas. Isso era mentira. Ele sabia que provavelmente Dumbledore fez isso de gosto para poder treinar o caráter de Harry. Antes de deixarem a sala dos menesteres, Virgil colocou Niméria de volta no Anel de Nárnia e lançou um feitiço de invisibilidade novamente, e o grupo se dirigiu para a aula. O caminho era tranquilo, e eles conseguiram evitar o fluxo dos outros alunos que estavam vindo do refeitório. Ao chegarem na sala de transfiguração, encontraram a sala ainda vazia, com apenas algumas mesas dispostas em filas e uma lousa grande na frente. E um gato tigrado em cima da mesa que Virgil sabia que era a professora em sua forma animago. E embora as garotas não soubessem disso, podiam sentir a magia emanando do gato, e ao ver que Virgil não chegou perto, decidiram deixar a gata em paz. Virgil e as garotas escolheram um lugar próximo à frente, onde poderiam ter uma boa visão da professora e da lousa. Enquanto esperavam, o resto dos alunos conversavam sobre algumas coisas sobre transfiguração e outros assuntos, até que, finalmente, começou a chegar gente. A primeira pessoa que chegou na aula foi a arrogante de cabelo tupido. Hermione entrou na sala com uma postura confiante, carregando vários livros nos braços. Ao avistar Virgil e as garotas de Slytherin, seu olhar se estreitou por um instante, mas logo ela se acomodou em uma das mesas mais à frente, sem dizer nada. Valéria lançou um olhar irritado para Hermione, lembrando-se de sua atitude no trem. Ingvild, percebendo, colocou uma mão no ombro da amiga para acalmá-la, balançando a cabeça levemente em um sinal para evitar qualquer provocação naquele momento. Virgil, ela não vale a pena. Só quero ver se ela vai continuar com essa confiança depois da aula de poções com Snape. Ele disse com um sorriso de canto, já lembrando como foi essa aula no canon, e foi um alívio para ele lembrar isso. Assim sabia que tinha que ficar longe do Neville para evitar que a explosão da passa o dele afete ele e as garotas. Minutos depois, praticamente toda a turma havia chegado, com a exceção de certo menino com cicatriz e seu amigo ruivo. Todos estavam em seus lugares, esperando a aula começar, já que fazia 5 minutos que ela devia ter começado, quando de repente a porta se abriu novamente, e Harry e Ron entraram apressados, ofegantes e claramente atrasados. Ambos olham para todos os lados procurando a professora, mas ao não vê-la ambos suspiram aliviados. Ron, ainda bem que chegamos antes da velha McGonagall. Diz aliviado o ruivo de Lutão. PS, mano, não sei se foi erro de tradução, mas no livro de Harry Potter que tenho essa e a fala original do Ron. Antes que alguém possa reagir, a professora McGonagall, ainda em sua forma de gata sobre a mesa, saltou para o chão e se transformou em sua forma humana em um piscar de olhos, para o espanto dos alunos, principalmente Harry e Ron, que ficam pálidos. McGonagall, Senhor Potter e Senhor Weasley, que grande surpresa, os dois chegando atrasados na minha aula, logo no primeiro dia. Talvez eu devesse transformar um dos dois em um despertador, assim talvez um chegue a tempo. Diz de forma fria, olhando para Ron pelas falas anteriores do ruivo. Harry, professora, nós perdemos nos corredores. McGonagall, então talvez devesse transformar em um mapa ao invés de um despertador. Agora sente-se. Diz de forma sarcástica. Ron e Harry pareciam envergonhados. Eles rapidamente se sentaram ao lado de Hermione, que lhes lançou um olhar reprovador. McGonagall, agora que todos estão aqui, bem-vindos à transfiguração.
Transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que vocês aprenderão em Hogwarts. Quem quiser mexer com isso de forma displicente, deixará esta sala. Agora. Virgil observava com atenção, admirando a postura da professora. Havia algo nela que impunha respeito, diferente dos outros professores que ele tinha visto até agora, e além disso transfiguração era uma das poucas matérias que Virgil realmente queria aprender, já que além de ser realmente útil também ajudaria no controle da magia, já que era uma arte mágica que exigia mais controle do que poder bruto. McGonagall continuou explicando os princípios básicos da transfiguração, demonstrando como transformar uma mesa em um porco, e após isso deu um fósforo para cada um e deu a tarefa de transformar o fósforo em uma agulha até o fim da aula. Virgil, ao receber o fósforo, observou-o atentamente, concentrando-se na tarefa. A transfiguração, como McGonagall havia explicado, exigia um equilíbrio fino entre foco e controle mágico, algo que ele não tinha muito, já que em seus treinos anteriores havia focado mais em poder bruto. Isso não era ruim, já que ajudava mais nos combates, mas não tão bom para outras coisas. Daphne ao seu lado, já segurando sua varinha, murmurava encantamentos baixinho, enquanto seus olhos permaneciam fixos no fósforo em sua mão. Ingvild e Valerie também estavam focadas, ambas com olhares determinados. O grupo tinha um entendimento tácito de que, apesar de não precisarem provar nada para os outros, também não queriam ser subestimados. Virgil fechou os olhos por um momento, visualizando claramente o fósforo transformando-se em uma agulha. Ele deixou sua magia fluir suavemente pela varinha e sussurrou o feitiço com uma precisão cuidadosa. Aos poucos, o fósforo começou a brilhar levemente. Em segundos, a madeira se alongou e ficou mais fina, endurecendo até se transformar em uma agulha dourada com detalhes de dragões. Ele deu um leve sorriso, satisfeito com o resultado. Ao seu redor, as garotas também faziam progresso. Daphne fez uma agulha de semelhante à de Virgil com deferência, sendo um material, já que a dela era de prata. Ingvild fez uma agulha que parecia ser feita de cristal, que lembrava muito ao gelo. Já Valerie havia feito uma agulha que parecia ser feita de obsidiana com detalhes que lembravam um morcego. Virgil, após estar satisfeito com o trabalho do grupo, olhou em volta da sala. Alguns alunos de Gryffindor estavam claramente lutando, especialmente Ron, cujo fósforo ainda estava intacto. Hermione, por outro lado, tinha feito seu fósforo ter um brilho metálico, mas ainda era um fósforo. A sala de transfiguração estava imersa em uma combinação de concentração e frustração. O contraste entre os resultados de alguns alunos era evidente, e o grupo de Virgil, com suas agulhas intricadas, chamava a atenção, especialmente de Hermione. Ela olhava fixamente para suas próprias tentativas, frustrada por não conseguir completar a transformação como gostaria. O brilho metálico em seu fósforo parecia um lembrete cruel de que não era o suficiente. Hermione, sempre determinada a ser a melhor, lançou olhares furtivos para as agulhas do grupo de Slytherin. Havia algo de irritante em ver que o grupo estava obtendo tanto sucesso. Ela se ajeitou em seu assento, tentando ignorar o ciúme, mas não pode deixar de comentar em um sussurro para Harry e Ron. Hermione, eles devem estar trapaceando. Não é possível que tenha conseguido isso tão rápido. Desnotou irritado Harry, ainda confuso, olhando para o fósforo, tentando fazer a transformação. Apenas deu de ombros. Ele realmente não achava que estavam trapaceando, já que viu o grupo transformar os fósforos com os próprios olhos. Mas não queria dizer nada, já que ao ser criado com os Dursley, o comportamento atual de Hermione o lembrava de Petunia quando falava mal de algum vizinho. E embora isso realmente incomodasse a Harry, Hermione era de sua casa e realmente queria tentar ter uma boa relação com os membros de sua casa. Enquanto Ron soltou um resmungo. Ron, talvez tenha comprado essas agulhas prontas. Esses Slytherin sempre têm um truque na manga. Virgil e as garotas, apesar de estarem focados em suas próprias reflexões sobre a aula, ouviram a troca de sussurros entre os três Gryffindors. Não puderam deixar de ouvir o murmúrio de Hermione e Ron. Embora não estivessem particularmente interessados em confrontos desnecessários, a atitude condescendente deles os incomodava. Virgil, sem querer perder tempo com discussões triviais, lançou um rápido olhar para Valerie, que já parecia irritada. Valerie, se eles soubessem a metade do que treinamos, não estariam falando essas besteiras. Murmurou ela, claramente irritada. Daphne colocou a mão no braço de Valerie, em um gesto para que ela se acalmasse. Daphne, deixe pra lá. Vamos focar no que importa. Saber que estamos fazendo o nosso melhor e a única opinião que nos importa, e as nossas não desse tipo de gente que coloca a culpa de seu fracasso nos outros, disse ela, com um tom tranquilizador, embora também irritada. Afinal, tanto Virgil quando elas tinham passado por muita coisa, mas ainda não podiam evitar se irritar com a atitude de Hermione e Ron. McGonagall, que observava a classe, se aproximou do grupo de Virgil.
Ela olhou atentamente para as agulhas que haviam criado. Sua expressão, normalmente rígida, suavizou-se um pouco ao ver o trabalho impecável dos alunos de Slytherin em seus olhos, passando pelas agulhas, detalhadas e perfeitamente formadas que cada um havia criado. McGonagall. Impressionante, Sr. Morningstar, Senhoritas Greygrass, Leviathan e Tepes. Um trabalho muito bem feito para uma primeira tentativa. Parece que todos vocês têm uma afinidade natural para a transfiguração. 20 pontos para Slytherin, ela disse com um tom de aprovação. Virgil apenas assentiu respeitosamente, enquanto as garotas sorriam com a validação recebida. Ao ver o desempenho do grupo Slytherin sendo elogiado, Hermione mordeu o lábio, sentindo a pressão aumentar. McGonagall seguiu sua inspeção, eventualmente chegando até Hermione, Harry e Ron. Quando viu o fósforo de Hermione, agora com um leve brilho metálico, ela ergueu uma sobrancelha. McGonagall, ainda não está totalmente transformado, senhorita Granger, mas você está no caminho certo. Continue praticando. Ela comentou, antes de lançar um olhar severo para Ron, cujo fósforo permanecia inalterado. Ron apenas suspirou, resignado à sua falta de progresso, enquanto Harry ele tinha conseguido fazer uma agulha comum. Coisa que surpreendeu Ron e Hermione, já que não haviam notado. Mais rapidamente Hermione olhou para Harry com ciúmes, mas ela tentou disfarçar, mas Harry notou. McGonagall voltou à frente da sala, seu olhar severo varrendo a turma uma última vez antes de terminar a aula. McGonagall, lembrem-se, a transfiguração não se trata apenas de poder, mas de precisão e controle. Qualquer feitiço mal feito pode ter consequências desastrosas. Continuem praticando. Virgil, tendo completado sua tarefa, observava as reações ao redor. Harry parecia aliviado por ter conseguido ao menos uma agulha comum, enquanto Ron estava claramente frustrado, o que trouxe um leve sorriso irônico ao rosto de Virgil. Ele não tinha nada contra Harry, pelo que o filme e os livros mostravam, era um amigo leal. Já Ron era o contrário, Virgil realmente o desprezava, já que o voivo ficou a saga inteira reclamando de tudo e sempre abandonava Harry nos momentos difíceis. Era um verdadeiro parasita. Hermione, por outro lado, continuava a lançar olhares para seu fósforo inacabado e, ocasionalmente, para as agulhas perfeitas do quarteto Slytherin. Virgil então voltou sua atenção para as garotas ao seu redor. Daphne parecia satisfeita com seu progresso, embora mantivesse uma postura tranquila. Ingvild estava inspecionando sua agulha de cristal com um olhar contemplativo, enquanto Valerie, ainda com um resquício de irritação, mantinha sua varinha repousando na mesa, claramente desinteressada em dar mais atenção ao trio de Gryffindor. A verdade é que magia de Hogwarts era simples para todos eles, mas isso não quer dizer que eram inúteis. McGonagall dispensou os alunos como uma última advertência. A prática é a chave para a transfiguração. Não subestimem a importância desse estudo. Na próxima aula, esperarei que todos tenham progredido. Os alunos começaram a se levantar e a arrumar suas coisas. Virgil e as garotas, satisfeitos com seu desempenho, estavam prestes a sair quando Harry, Hermione e Ron passaram por eles. Hermione, ainda com uma expressão desanimada, evitou olhar diretamente para o grupo, mas Ron não conseguiu se conter. Ron, aposto que vocês não conseguirão manter isso por muito tempo. Serpentes nojentas. Ele resmungou, claramente com orgulho ferido. Virgil parou ao ouvir o comentário de Ron, seu olhar se estreitando ligeiramente. Não era do seu feitio se deixar abalar por provocações tão pequenas, mas o desdém constante do ruivo começava a irritá-lo. Virgil, não é sobre manter, Weasley. É sobre esforço e controle. Algo que alguns parecem não entender. Ingvild deu uma risada baixa, quase inaudível, enquanto Valerie lançava um olhar mortal para Ron. Harry, percebendo que as coisas podiam escalar, tentou puxar Ron para longe antes que a situação piorasse, mas o ruivo parecia decidido a continuar. Ron, claro, vocês acham que são melhores só porque nasceram em famílias ricas. Aposto que sem o dinheiro dos pais, não seriam nada. Essa foi a gota d'água para Valerie, que deu um passo à frente, com os olhos ardendo de raiva. Virgil, no entanto, levantou a mão, sinalizando para que ela parasse. Ele manteve seu olhar fixo em Ron por um momento antes de falar, sua voz calma e fria. Virgil, você realmente não entende, Weasley, e talvez nunca entenda. Mas não é o dinheiro que nos torna melhor. É o talento e esforço, é algo que aparentemente você não tem, já que é um porco relaxado. Diz Virgil em um tom frio e gelido sem notar, liberando sua aura demoníaca, o que assustou tanto o trio de ouro que ficaram paralisados de medo. Ingvild, vamos Virgil, eles não valem nosso tempo. Diz de forma fria, acalmando Virgil com sucesso. Virgil respirou fundo e assentiu para Ingvild, deixando sua aura demoníaca se dissipar lentamente.
Não era um momento nem um lugar para deixar a raiva tomar conta, especialmente com alguém tão insignificante quanto Ron. Ele lançou um último olhar gelado para o trio de Gryffindor, que ainda estava estático, antes de se virar para sair da sala com as garotas. Enquanto caminhavam pelos corredores de Hogwarts em direção à próxima aula, o grupo permaneceu em silêncio por alguns minutos. Valerie ainda estava visivelmente irritada. Daphne foi a quem quebrou o silêncio. Daphne, não vale a pena, Valerie. Pessoas como o Weasley sempre tentarão nos provocar. Diz WM um tom cansado, já que sabia que Weasley seguiria incomodando enquanto estivessem em Hogwarts, já que não queriam matar o ruivo, já que isso podia fechar a escola. Valerie bufou, mas sabia que Daphne estava certa. Valerie, eu sei, mas ele me irrita tanto. Não entendo como alguém pode ser tão patético. Diz irritada a Dampir de cabelo branco. Ingvild sorriu levemente. Ingvild, ele não é o primeiro, e certamente não será o último. Não esqueça que também temos que lidar com Malfoy, mas felizmente graças às regras de Slytherin ele não pode nos incomodar fora da sala comum. Diz com um suspiro de irritação. Quando Virgil escutou isso foi como se uma lâmpada se acendesse em sua mente com uma ideia. Virgil, garotas, tive uma ideia que pode nos livrar tanto de Weasley como Malfoy. Diz com um sorriso maroto e um brilho nos olhos ao escutarem isso elas olham para ele com entusiasmo. Valerie, como? Matá-los e pôr a culpa um no outro? Pergunta alegre pensando no que Virgil pensou. Virgil negou com a cabeça. Virgil, não podemos matá-los já que isso poderia fazer a escola ser fechada, mas minha ideia é usar uma tradição de Hogwarts que são as pegadinhas. As garotas olham para ele confusas e ele segue explicando. Virgil, faremos uma pegadinha em Malfoy e colocaremos a culpa em Weasley e uma em Weasley e a culpa em Malfoy. Isso fará os dois idiotas forarem um no outro o que nos deixará livres. Diz com um sorriso maníaco. As garotas contemplam a ideia, mas sorriem gostando dela. Daphne, isso pode funcionar, mas teremos que ser extremamente cuidadosos. Um erro e tanto Malfoy quanto Weasley vão perceber que fomos nós. Diz com um pequeno sorriso maligno. Ingvild concordou com um aceno de cabeça. Ingvild, precisamos de um plano perfeito. Algo que faça os dois acreditarem que o outro realmente está por trás das pegadinhas. Diz pensativa e Valerie, que ainda parecia um pouco irritada, sorriu maliciosamente. Valerie, eu gostei da ideia. Fazer os dois brigarem vai ser muito divertido. Mas o que exatamente vamos fazer? Diz pensando que provavelmente Virgil já tem alguma ideia. Virgil, primeiro, precisamos de algo que seja característico de cada um deles. Malfoy é arrogante e metido, então uma pegadinha que o humilhe publicamente seria ideal. Já Weasley é inseguro, então algo que exponha suas fraquezas e o faça parecer ainda mais patético, e claro, precisamos de algo que ligue diretamente um ao outro. Diz já formulando um plano. Daphne cruzou os braços, pensativa. Daphne, para Malfoy, poderíamos usar algo relacionado à sua obsessão com pureza de sangue. Se fizermos parecer que Weasley o desafiou publicamente, isso vai tirar Malfoy do sério. Diz com um sorriso maligno ao pensar em algumas ideias interessantes. Ingvild, e para Weasley, podemos jogar com o fato de que ele sempre se sente inferior. Algo que o faça parecer estúpido na frente de todo mundo. Virgil, exato. Mas precisamos de algo que os envolva sem deixar rastros. O que vocês acham de uma poção para modificar a aparência de Malfoy no meio de uma aula importante? Algo temporário, claro, mas que o faça parecer um Weasley, por exemplo. Isso vai irritá-lo ao extremo e, se for feito na hora certa, todos vão associar a culpa ao Ron. Se fizermos a pegadinha contra Ron primeiro, assim fazendo parecer que Ron se vingou. Além disso, podemos administrar um pouco de poção do ódio para eles pelas comidas, assim fazendo a raiva deles crescer. Diz com um sorriso. As garotas riram ao ouvir isso. Valerie, Malfoy com cabelo ruivo e sardas, eu pagaria para ver a reação dele. Diz imaginando a cena da Daphne. E podemos fazer algo para o Weasley que o coloque em uma situação embaraçosa, talvez trocando as falas dele ou fazendo com que tropece em algum feitiço que o faça parecer mais desajeitado do que o normal. Virgil deu um sorriso satisfeito. Virgil, perfeito. Vamos precisar de tempo para preparar tudo, mas quando isso acontecer, Malfoy e Weasley vão estar tão ocupados brigando entre si que nem vão pensar em causar problemas para nós. Diz com um sorriso satisfeito e as garotas sorriam da mesma forma com os olhos brilhando em antecipação.
Eles decidem ir comer na sala precisa. Virgil preparou um prato relativamente simples: arroz, bife, batata frita e ovo frito com queijo, e de bebida mais sangue para Valerie e suco para o resto. Virgil também assou um javali para Niméria. Após isso eles vão para a aula de poções. Eles ainda estavam entusiasmados com a ideia das pegadinhas. Eles já haviam discutido o plano durante o almoço, mas ainda precisavam de alguns materiais. Daphne olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção neles. Daphne, vamos precisar de alguns ingredientes para as poções. Tenho certeza de que podemos pegar o que precisamos do estoque de Snapé. Ele guarda tudo no fundo da sala de poções. Só precisamos de um bom disfarce ou distração para pegarmos o que queremos sem que ele perceba. Diz a loira pensando em possíveis distrações. Virgil assentiu concordando. Virgil, eu conheço algumas formas de disfarçar nossas ações, mas precisaremos ser cuidadosos. Eu vou criar a distração e uma de vocês vai até o estoque dele. Lembre-se, não pegue só o que precisamos, pegue tudo, assim ficará mais difícil rastrear a gente. Diz com um sorriso. Já tento pensado algumas formas de distrair Snapé. Finalmente chegaram ao calabouço onde a aula de poções seria realizada. Ao entrar, a sala já estava parcialmente cheia, com alunos de Slytherin e Gryffindor sentados em lados opostos. Snapé ainda não estava lá. Virgil e as garotas escolheram um lugar estratégico, não muito na frente, mas também não muito atrás, onde poderiam observar tudo sem serem o foco da atenção. Eles se entreolharam e se prepararam para a aula, sabendo que essa seria uma oportunidade perfeita para dar início ao plano que tinham em mente. Em seguida a aula estava cheia quando Snapé entra parecendo um morcego. Snapé, você está aqui para aprender a sutil ciência e a arte exata do preparo de poções. Diz Snapé com um tom condescendente direcionado aos Gryffindors. Isso claramente irritou os leões e alegrou as serpentes. Snapé, como não há boa agitação de varinhas aqui, muitos de vocês terão dificuldade em entender que isto é magia. Eu não espero que vocês realmente compreendam a beleza da caldeira suavemente borbulhante, com seus vapores brilhantes, o poder da poção que serpenteia pelas veias humanas, envolvendo a mente, iludindo os sentidos. Posso ensinar-lhes como engarrafar a fama, cozinhar a glória, até impedir a morte, se vocês não forem tão grandes cabeças ocas quanto normalmente tenho de ensinar. Diz Snapé, e Virgil pode sentir a paixão de Snapé pelas poções. Em seguida Snapé olha para Harry e faz uma pergunta. Snapé, Potter. O que eu obteria se acrescentasse pó de raiz de asfódelo a uma infusão de losna? Diz olhando para o Potter de olhos esmeralda que parecia perdido. Eu não sei, senhor. Diz um pouco tímido, já que nem sequer havia lido o livro de poções. Hermione levantou a mão, mas Snapé ignorou. Snapé, onde eu poderia encontrar um bezoar? Pergunta novamente para Potter, que parecia começar a ficar nervoso. Não sei, senhor. Diz um pouco envergonhado, mas começando a se irritar. Hermione ansiosa levanta a mão, mais uma vez ansiosa para mostrar que ela sabe. Snapé, última pergunta: qual a diferença entre acônito e luparia? Pergunta um pouco ansioso, coisa que só o grupo de Virgil notou. Hermione se levantou e ficou de pé com a mão para cima, ansiosa. Não sei, senhor, mas a Hermione sabe. Diz um pouco irritado, não só com Snapé mas com Hermione também. Tal comentário causou algumas risadas. Snapé, silêncio. Bem, parece que a fama não e tudo. Snapé se vira para o grupo de Slytherin e olha para eles pensando em quem escolher e se decide por Virgil. Snapé, Sr. Morningstar. Quais são as respostas? Pergunta um pouco curioso. Virgil, bem, para a primeira pergunta, se eu misturasse pó de raiz de asfódelo a uma infusão de losna eu conseguiria a poção chamada Draught of Living Death, poção do morto-vivo, que causa um sono profundo quase irreversível. Já o bezoar é uma pedra encontrada no estômago de uma cabra que pode neutralizar a maioria dos venenos. Poderia o encontrar tanto no estômago de uma cabra, no boticário e no armário de ingredientes de qualquer pocionista capaz. Já, diferença entre acônito e luparia. Acônito e luparia são, na verdade, a mesma planta, conhecida como Wolfsbane ou aconite. Snapé deu um sorriso sombrio e satisfeito ao ouvir as respostas precisas de Virgil, o que fez a sala ficar em silêncio completo. Ele fez um gesto breve com a cabeça, indicando sua aprovação. Snapé, muito bem, senhor Morningstar. 10 pontos para Slytherin. Potter, há aqueles que realmente vêm a esta aula preparados. Talvez queira aprender algo com ele. O tom de desprezo de Snapé voltou-se rapidamente para Harry, que parecia cada vez mais irritado. Hermione agora olhava para Virgil com raiva e ciúmes, como alguém poderia saber mais que ela. Enquanto Snapé começava a falar sobre a próxima atividade da aula, os olhares de Virgil e suas amigas se cruzaram.
O plano estava prestes a começar. Virgil sabia que o caldeirão de Neville explodiria nessa aula, mas não queria usar essa distração já que não tinha nada contra Longbottom, então planejou criar uma distração antes disso e evitar o desastre de Neville. Daphne, tudo bem, então o que vamos fazer primeiro? Sussurrou ela, baixinho para que ninguém ouvisse. Virgil manteve um sorriso sereno no rosto enquanto fingia estar completamente atento à aula, mas murmurou baixinho em resposta. Virgil, eu crio a distração, Ingvild vai até o estoque, e você pega o que precisamos. Vamos dar o primeiro passo hoje, mas precisamos ser cuidadosos para não chamar atenção. Virgil discretamente entrega o elmo de invisibilidade de Hades para Ingvild, que assentiu levemente, seus olhos já observando a sala ao redor em busca de qualquer detalhe que pudesse facilitar o roubo dos ingredientes. Snapé, hoje, vocês vão preparar uma poção para curar furúnculos. Sigam as instruções do quadro e cuidado com as medidas. A última coisa que quero é lidar com um caldeirão explodindo nesta sala. Sua voz grave preencheu o ar enquanto ele caminhava lentamente entre os alunos. Foi então que Virgil decidiu agir. Ele acenou discretamente para Ingvild e Daphne, sinalizando que a distração estava prestes a começar. Virgil discretamente usou magia no caldeirão de Ron. Ron, que estava preparando sua poção com cautela, e já um pouco nervoso pela pressão de Snapé, olhou para seu caldeirão com confusão. O caldeirão começou a borbulhar de forma estranha e fazer um zumbido. Snapé, com um olhar de puro desprezo, aproximou-se de Ron, enquanto todos na sala observavam. Snapé, senhor Weasley, o que você fez? Diz um pouco confuso, olhando para o caldeirão. Ron, eu não fiz nada, professor. Diz nervoso já que não sabia o que estava acontecendo. Com a atenção de Snapé totalmente focada em Ron, Ingvild coloca o elmo de Hades, ficando invisível, e desliza silenciosamente até o fundo da sala, onde ficava o estoque de ingredientes. Enquanto Snapé se distraía completamente com o desastre iminente, Ingvild aproveitou a oportunidade perfeita para pegar uma variedade de ingredientes do estoque. Ela pegou todos os ingredientes e colocou no anel de Nexus. Em menos de um minuto, ela voltou para o lugar ao lado de Virgil, sem que ninguém tivesse notado. Foi então que o caldeirão de Ron explodiu com um estrondo alto, lançando uma fumaça verde e um cheiro horrível pela sala. O cheiro era tão ruim que alguns vomitaram. A substância viscosa espalhou-se por toda parte, atingindo as paredes e alguns alunos próximos. Ron ficou coberto de uma gosma verde, parecendo completamente apavorado, enquanto Harry, Hermione e alguns Gryffindor estavam na mesma situação. Snapé não estava nada satisfeito, tapando o nariz com nojo pelo cheiro. Snapé, Weasley, o que você fez desta vez? Ele rosnou, furioso, aproximando-se de Ron com os olhos faiscando de raiva. Você é incapaz de seguir uma simples instrução. Ron, sujo e envergonhado, gaguejava, tentando explicar que não tinha ideia do que havia acontecido. Ele claramente estava com enjoo, quase vomitando. Ron, eu juro, professor. Eu fiz exatamente o que estava no quadro. Não sei o que deu errado. Snapé, cale-se. Snapé respondeu bruscamente. Limpe essa bagunça antes que eu decida fazer algo pior. Foi então que Ron vomitou em cima de Snapé, que fez uma careta de nojo. Snapé, menos 50 pontos para Gryffindor e a aula está suspensa. Enquanto isso, Virgil, Daphne, Ingvild e Valerie observavam a cena com sorrisos contidos. Eles sabiam que o plano havia funcionado perfeitamente até demais. Daphne, agora, só precisamos preparar as poções na hora certa. Temos que garantir que Malfoy e Weasley realmente acreditem que o outro está por trás de tudo. Disse ela, os olhos brilhando de malícia. Valerie, a parte mais divertida vai ser vê-los se destruírem, e nós ficaremos fora de qualquer suspeita. Completou Valerie, ainda com um sorriso predatório. Com a aula terminada todos vão embora, incluindo Snapé. Apenas Ron ficou limpando a bagunça desajeitadamente, e Hermione olhava para Snapé com uma expressão de reprovação por sua severidade e pelo castigo de Ron. Virgil e as garotas foram para o salão comunal das Slytherin. O grupo se reuniu novamente para discutir os próximos passos. Virgil, vamos começar com Malfoy. Amanhã, faremos com que ele tenha um pequeno acidente durante a aula de transfiguração. Vou preparar a poção para transformá-lo temporariamente em um Weasley. Ele sorriu com um toque de malícia. Daphne, sim, e precisamos fazer parecer que foi o Ron que lançou o feitiço errado ou algo assim. Ela concordou, já imaginando a confusão que isso causaria. Ingvild, e depois, quando ele estiver furioso, jogamos mais lenha na fogueira com a pegadinha em Ron. Disse ela, completando o raciocínio com um sorriso cúmplice. Valerie, mal posso esperar para ver a cara deles. Ela murmurou, ansiosa pela execução final do plano. Virgil, bem, vou para o quarto preparar as poções.
diz com um sorriso e vai para o quarto. As garotas fazem o mesmo e Virgil prepara as poções. Na tranquilidade de seu quarto, Virgil começou a trabalhar meticulosamente nas poções. Ele sabia que precisava ser cuidadoso para garantir que tudo saísse conforme o planejado, sem deixar rastros que pudessem levá-los de volta a ele ou às garotas. A primeira poção que preparou foi a de transformação temporária. Com habilidade, ele misturou os ingredientes apropriados, criando uma poção que alteraria a aparência de Malfoy, fazendo parecer com um Weasley. A ideia de Malfoy com cabelos ruivos e sardas o fez sorrir levemente. Era a isca perfeita para que a culpa recaísse sobre Ron. Depois, ele começou a trabalhar na segunda poção, a poção do ódio. Esta seria crucial para alimentar a raiva de Malfoy e Ron, tornando-os ainda mais propensos a se voltarem contra o outro. Virgil se concentrou intensamente, suas mãos habilidosas movendo-se com precisão, enquanto ele misturava os ingredientes em uma sequência exata. O resultado final foi um líquido de cor púrpura escura, com uma aparência inofensiva, mas que causaria um aumento intenso na hostilidade de quem o consumisse. Ao terminar, ele sorriu satisfeito. Colocou cuidadosamente as poções em frascos e guardou-os em um local seguro, garantindo que tudo estivesse pronto para o dia seguinte. O plano estava se desenrolando exatamente como planejado, e Virgil sabia que estava no controle. Após isso, satisfeito, Virgil decide fazer 2 sorteios de gacha dourado. Virgil: System 2 gacha de ouro. Sistema: Ding. Sorteio finalizado. Lista de resultados. Ding. 1 bloqueio genético. 2 Ghost para as Evil PS. Isso surpreendeu Virgil, já que eram 2 coisas boas. O bloqueio genético era algo que bloquearia o sangue do Virgil para tudo, então era imune à maldição de sangue, clonagem e qualquer coisa que tentassem fazer com ele através do sangue dele. Já o Ghost para as Evil PS melhoraria todos os membros da nobreza, aumentando o talento e o poder dos membros da nobreza de Virgil, o que era muito bom. Sorrindo satisfeito, Virgil vai tomar um banho e dormir. Antes de dormir, ele olha seus status atuais. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 11 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 100 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza Ghost LVL1. Virgil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valerie, Bispo. Natsu, Torre. Grau, Torre. Lucy, Piau. Rin, Cavalheiro. Irina Nakiri, Piau. Nível de poder: classe Rei familiar. Morrega, raça: Gengar Shinivsal 31, Pinguina, raça: Empoleon Shinivsal 31, Vinky Alpha, doméstica fichas: Gilgamesh, 100%, Acnologia, 100%, Akumas no Mi, Goro Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades: Morte, 5%, Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, Castelo de Brancepet, mansão forte, domaine da Ignis. Raça: Semideus dragão demoníaco, demônio DXD Verse Deus Anis Fati, Artemis Pjo, dragão, Fairy Tail, linhagens, acopladas, Sparda, DMC, Artemis, mitologia grega, Uzumaki, Naruto, Rei Dragão Dourado, Douro Dalu, semi-ativa, Slytherin, Oshia família, pai, desconhecido, mãe, desconhecida, Mari, Artemis, avó, Leto, avô, Zeus, tio, Apolo, filha, Niméria, Sagred Gear. Zenith Tempest Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car, 1550, Demônio classe Rei, STR, 1550, Demônio classe Rei, VIT, 2150, Demônio classe Transcendente, Dex, 1550, Demônio classe Rei, INT, 1700, Conhecimento e Mana no nível Rei, SP, 2850, Demônio de classe Transcendente, Look, e há algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades: Gamers Ward. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos. Embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser um meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida.
Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor, clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nisso, corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Fordivars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. God of Babylon. Tesouro do Rei, no Zyog Tobu Babilon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também existem imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados atualmente. Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp. Vários fantasmas nobres, desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças à linhagens Parda, Virgil tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor. LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação. LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais. LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais desde bateria, saxofone a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taia Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação. NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com um celular. Hack da observação. ONPS. Os usuários de Kenbu Shokaku podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokaku permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes.
Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Busoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Al-Shoku Haki é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Al-Shoku Haki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipo logia dá ao usuário o poder do raio além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possam o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior no Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro no Mi que fica em seu coração verde, fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força, mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da magia. Com a linhagem de Artemis, que além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como o Runespoor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como Ophidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os Ophidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que parece, era boa, porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões, ameixas, naves, etc. Zushi no Mi sem efeitos secundários. A Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação.
Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área/alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão, atrair ou repelir metais e outros materiais condutores, deflexão, defletir projéteis de metal e outros condutores, desmagnetização, remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos, eletrorecepção, detectar distúrbios em campos eletromagnéticos, magnetização, em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Mitsurima, como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia 9, embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma, dragão, bloqueada. Amon, ou Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Sand, Lit. Caminho do eremita/mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta com modulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Mechirins é amarelo. Respiração da lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas, também são capazes deste movimento.
Ghostblade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Virgil modifica o terreno, como exemplo faz uma tempestade, durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que um normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goro no Mi, Zenith Tempest aqui da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goro no Mi e Zenith Tempest, ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quando maior for a distância, mais fraco, e seu controle Shanatba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Oshishanakupa Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter-se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome é fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foyuke e até mesmo vislumbrar o mundo do destino/ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias e conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura é arte. Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fuinjutsu. Super talento para Fuinjutsu e matérias similares. Intelecto do Rikki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica, uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gula do Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragão e muito mais forte que a frágil alma humana, além de possibilitar magia na língua dragônica.
Habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos ou armas em forma de lança, como lanças fictícias. Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar o material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los. O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma incrivelmente rápido pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Imunidades a Dragon Slayer. Devido a vários fatores, o usuário se torna imune ao atributo Dragon Slayer. Fatores. A magia Dragon Slayer herdada de Apnologia traz uma alta resistência ao atributo Dragon Slayer e Valeri também usou. Sua Sacred Gear diminuiu a fraqueza Olhos Dragônicos. Nasceram pela fusão da linhagem Uchiha e Rei Dragão Dourado herda todas as habilidades do Sharingan e algumas habilidades desconhecidas. Dragon Cristal. Capacidade de criar cristais Dragon Slayers. Anel de Narnia. Um anel como uma dimensão de bolso onde a vida pode habitar, criado por verde ou tamanho se pode expandir, atualmente tem 20 km. Regeneração. As células do usuário têm uma incrível capacidade de reconstrução acelerada, regenerando células danificadas e assim curando feridas. Células velhas são substituídas por novas células, impedindo o envelhecimento do usuário. Em casos mais desenvolvidos, o usuário consegue formar tecido a partir de novas células e reconstruir membros ou órgãos perdidos. Além disso, as células do usuário são extremamente resistentes a toxinas, doenças e radiação, curando as causas e os sintomas imediatamente. Bloqueio genético. Bloqueio genético era algo que bloquearia o sangue do Vergil para tudo, então era imune à maldição de sangue, clonagem e qualquer coisa que tentassem fazer com ele através do sangue dele. Pontos de gacha. 10.000 inventário. Action Figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, One Piece, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvilt, 50 toneladas de carne de rei marinho, One Piece, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia, Amon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, 15 Nichirin, pergaminho de Fuijutsu Uzumaki, pergaminho secreto de Konoha, pergaminho secreto de Kumo, pergaminho secreto de Iva, pergaminho secreto de Suna, pergaminho secreto de Mizu, ovo de Kaiju, planos de arena de realidade